iniciar hoje um projeto que Deus colocou no nosso coração, mas antes disso eu quero introduzir lendo um texto bíblico. Então você que pegou e trouxe sua Bíblia, abra comigo a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, amém? Capítulo 4, versículo 12. Vamos iniciar aqui. Você acredita que eu estou nervoso hoje? Frio na barriga? Expectativa, ansioso para aquilo que Deus vai fazer. Vamos ler Hebreus capítulo 12, capítulo 4, verso 12. Amém? Glória a Deus. Hebreus 4, 12. Diz assim a Escritura. O Haroldo não está aí não, né? Eu contratei o Haroldo para ser o nosso orador oficial, né? E hoje ele já faltou já. Com aquela voz dele, né? Foi contratado, mas não fechou nenhum salário, nada não. É gratuito, é voluntário. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é viva, amém? Nós vamos estamos iniciando hoje uma jornada de Gênesis a Apocalipse. Nós queremos, o objetivo, Deus colocou no nosso coração de fazer esse tempo de escola bíblica, é resgatar. Um dos primeiros objetivos é resgatar um fundamento importante na Igreja de Cristo, que é o estudo bíblico. O estudo bíblico. Com essa mudança de cultura, com essa mudança de tempo, hoje a gente... o tempo muda de forma muito rápida, né? É difícil acompanhar hoje essa inovação, a tecnologia, redes sociais, e a gente, principalmente o Brasil, importa muita coisa da cultura de fora, e até a igreja também. Nós importamos modelos de igrejas de fora, e nós começamos a negligenciar a escola bíblica. Quem lembra de escola bíblica dominical aqui? Alguém já frequentou uma escola bíblica? Levanta a mão. Vocês estão velhos, gente. As igrejas tradicionais tinham a escola bíblica como modelo. É algo que fazia parte da igreja. Todo domingo pela manhã, em diversas igrejas, se reunia para ter um tempo de escola bíblica. E nós também tivemos essa fase aqui, na nossa igreja. Quem lembra? Quem pegou essa fase aqui? E o tempo mudou, né? A gente foi acompanhando as mudanças, e a igreja, no intuito de alcançar pessoas, se rendeu sim aos modelos, essas mudanças. E o que aconteceu foi que o estudo bíblico foi sido negligenciado para atingir as pessoas. Então, o que foi feito? As pessoas não podem mais frequentar o domingo de manhã e à noite, porque fica pesado você vir domingo de manhã, passar domingo de manhã na igreja, depois o culto da noite. Então foi inovando e foi acrescentando cultos. Então nós temos igrejas que têm 2, 3 cultos no domingo para atingir todo mundo. Não tem problema nenhum nisso. O grande problema é que esse método é como se ele tivesse... esse modelo tivesse tirado esse fundamento da igreja, que era parar um tempo para estudar as Escrituras. Eu estava perguntando para a Sheila hoje à tarde se ela lembra, a gente estava conversando, se ela lembra desse período de escola bíblica dominical, se ela lembra do nome do professor. E por incrível que pareça, ela falou que lembrava. Eu lembro do meu professor, meu tio Rubens. Era meu professor na escola bíblica dominical.
Alguém lembra aqui dessa época? Foi seu também? Nossa, que jovem, hein, meu? Legal. Eu lembro que o tio Rubens, ele é casado com a minha tia Ruth, irmã do meu pai, ele fez uma espécie de jogos lá sabe aqueles jogos que você vai responder perguntas sobre a Bíblia? E eu lembro que eu ganhei um desses jogos, olha. Eu ganhei, e eu lembro que o presente que ele me deu, o pessoal aqui nasceu agora, não lembra disso. Eu ganhei um disco de vinil. Alguém lembra, sabe o que é disco de vinil aqui? Quem sabe o que é disco de vinil? Não. Disco de vinil, eu ganhei um disco de vinil dele, um dos presentes, e esse disco contava a história de Daniel na cova dos leões, um lado, o outro lado, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu lembro, eu estava falando com a Sheila, sabe, a memória afetiva é despertada, eu lembro da narração do disco, da música, contando aquela história, e eu criava na minha criança, criava na mente, assim, aquela narrativa da história de Daniel, e isso me marcou. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre como começou a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical, ela é fruto do avivamento de John Wesley. Alguém já ouviu falar sobre John Wesley? Quem conhece John Wesley, levanta a mão. John Wesley foi um pastor na Inglaterra, no século XVIII, 1700, por aí. E ele foi um grande pregador, um grande avivalista. E John Wesley, ele foi um dos pioneiros no modelo de escola bíblica, em 1737. A escola bíblica dominical começou com crianças. Olha a frase do John Wesley. John Wesley disse uma frase assim, até anotei aqui a frase dele. Ele disse que tudo que Deus quer fazer, Ele vai começar pelas crianças. Então, John Wesley tinha as crianças como crianças como referências para a obra de Deus. Então, ele valorizava as crianças, o ensino bíblico para as crianças. Ele foi um dos pioneiros nessa questão de alfabetizar as crianças. Mas foi um discípulo dele chamado Robert Heisker, que foi o pai da escola bíblica. Esse cara, ele era um jornalista, 1780, dentro do contexto da Revolução Industrial, logo quando começou as fábricas, e houve o desenvolvimento. Através das fábricas havia ali a questão das máquinas a vapor, e aí se aproveitava o vapor para gerar, através da questão do carvão para gerar energia. Então muita mão de obra começou a surgir, então veio esse movimento, surge o capitalismo, e aí começa a época das estradas de ferro, onde começou a parte dos trens, e aí houve muita mão de obra. Então os trabalhadores na Inglaterra começou a trabalhar nessas fábricas, e o trabalho nessas fábricas eram de segunda a sábado, 12 horas. Eles trabalhavam de segunda a sábado, 12 horas por dia. E não tinha com quem ficar as crianças. Então as crianças eram levadas para o trabalho, para trabalhar com seus pais. Então houve esse rompimento entre rico e pobre. Começou a ter um índice de criminalidade alta. E quando chegava o domingo, que era o momento dos pais descansarem, o que acontecia? As crianças ficavam nas ruas, abandonadas, assim como a gente vê aí na Baltazar Barroso. As crianças não tinham para onde ir, então elas ficavam nas ruas ali, à mercê de tudo que as ruas têm. E esse jornalista começou a fazer uma reportagem sobre o aumento da criminalidade, e ele começou a perceber que essas crianças ficaram abandonadas, e ele, sendo um cristão, ele teve uma brilhante ideia, dirigido pelo Espírito Santo. Um certo dia ele acordou e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa com essas crianças. E aí ele teve a ideia de trazer essas crianças, convocar essas crianças, criar na sua casa um estudo,
para alfabetizar, nenhuma dessas crianças frequentava, não tinha escola pública. As únicas crianças que tinham acesso ao estudo eram os filhos dos ricos, que tinham professores particulares, não tinha escola pública. Então, o que ele fez? Ele criou dirigido pelo Espírito Santo, ele levantou esse modelo de trazer as crianças para elas serem alfabetizadas. Então, ele ensinou linguagem, ele ensinou gramática e ele ensinou a Bíblia. E as crianças começaram a ser alfabetizadas. Então, ele fez uma matéria no jornal, convidando professores, mães, pessoas que poderiam estar ajudando ele. Então, muitas pessoas começaram a ajudá-lo. Então, começou esse movimento de escola bíblica. E, depois de 10 anos, eram mais de 250 mil pessoas frequentando as escolas bíblicas. E aí, a igreja da época abraçou. Então não era mais nas casas, eles começaram a ir para a igreja no domingo, e eles ficavam das 8 da manhã até ao meio-dia, dentro da igreja, aprendendo, sendo ministrado, depois almoçava e de tarde aprendia também. Olha que interessante, olha que tremendo. Então, resumindo a história, ele morreu com 76 anos, e quando ele morreu em 1780, eram mais de 450 mil crianças matriculadas. O índice de criminalidade diminuiu, ou seja, um avivamento aconteceu. E aí surge a escola bíblica dominical. E por volta do ano 1855, 2 missionários que vieram para o Brasil, Rio de Janeiro, também vieram com esse modelo de escola bíblica. E também a escola bíblica veio junto com a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus e as igrejas batistas, igrejas metodistas, que vieram para o Brasil. Então, com a evangelização, as crianças também frequentavam os estudos bíblicos e frequentavam a escola bíblica e eram alfabetizadas. Elas conheciam sobre as escrituras. Olha que tremendo, irmãos, olha que história linda. E a escola bíblica dominical fez parte e continua fazendo parte de uma grande pessoas de dentro da igreja. Então aqui nós temos gente que frequentou a escola bíblica. Hoje o método mudou, hoje nós temos os cultos infantis para atender as nossas crianças, mas o que aconteceu? O culto do domingo, a pregação do domingo, por mais que o pastor seja habilitado e ele se prepara, não é suficiente para gerar conhecimento bíblico na vida das pessoas. Então, quando você vai na igreja, num culto de domingo, e você ouve a pregação do pastor, é claro você é alimentado, sim ou não? Você é edificado, por quê? A palavra do domingo é uma palavra muito voltada à aplicação, levar para o dia a dia. E o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas estão entrando dentro da igreja brasileira, eu estou falando contexto Brasil, e elas estão entrando como se o bonde estivesse andando, o ônibus, o trem estivesse andando, e ela entra e ela não conhece, ela não sabe coisas que são fundamentais da fé, ela não sabe nem manusear as escrituras, e não é culpa dela, é culpa de quem? Da igreja. Hoje nós temos os seminários teológicos, mas acho que alguém aqui fez teologia? Levanta a mão, quem já fez teologia, levanta a mão aqui. Pode levantar alto aí. Ou seja, o Sandro está fazendo teologia, né, Sandrão? Aí sim. O básico, existem níveis na teologia. A minha primeira experiência com teologia foi em 2001, quando eu fiz um curso básico na faculdade de Bethesda. Depois eu me formei, mas poucas pessoas têm acesso, têm tempo para aprender, para se dedicar a aprender sobre a Escritura. E qual é a forma eficaz das pessoas serem alfabetizadas nas Escrituras? Estudos bíblicos. Parar, abrir Bíblia sem pressa, anotar. Essa é a forma correta. É a forma que a igreja é alfabetizada, é ensinada. Então, qual que é o objetivo aqui, irmãos? É resgatar isso. Amém? É claro que, por conta da mudança do nosso tempo, é difícil mesmo você, de repente, se dedicar o domingo
A gente que é protestante, evangélico, a gente diz que guarda o domingo, né? Só que não, né? A gente não guarda o domingo, a gente não consegue ser como os judeus, ou até os adventistas que param Eu trabalho na escola adventista, então eles param ali ao pôr do sol da sexta-feira, 5h30, 18 horas, e só às 18 horas do sábado. São 24 horas. Nós, os cristãos, temos o domingo como o dia do Senhor. Mas o nosso domingo é corrido. É ou não é, gente? Você consegue guardar o domingo para Deus? A gente vem na igreja 2 horas, a gente cultua e querendo ou não, eu estou lançando a crítica para o modelo atual de igreja, mas eu sei que é necessário. Está alcançando as pessoas? Sim, glória a Deus por isso. Mas a gente está criando o quê? Pessoas que vão na igreja, frequentam a igreja no domingo, o culto não pode ser um culto mais do que 2 horas, as pessoas não aguentam ouvir um sermão de 40 minutos, 45 minutos, porque o tempo de hoje, as pessoas não aguentam ouvir. Seja sincero, irmãos, graças a Deus aqui ainda vocês conseguem ouvir os pastores 1h e 10, glória a Deus. Mas hoje as pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem se dedicar 40 minutos ou 1 hora a abrir a Bíblia. Hoje a gente nem está usando mais a Bíblia de papel, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre como a Bíblia chegou até nós. Por conta dos meios digitais, hoje a gente tem a Bíblia no iPad, no celular. E isso está nos gerando o quê? Uma geração de cristãos que são superficiais. Não conseguem dominar as Escrituras, não sabem como as Escrituras chegou até nós. Então a gente só vai passando o seu tempo. Ou seja, e o resultado disso são crentes nominais, são crentes que não verdadeiramente são convertidos, que não vivem na sua vida diária o cristianismo. E eu posso garantir para você, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão, a maioria das igrejas hoje, as pessoas não conseguem responder o básico. As pessoas não sabem responder o básico. E Pedro vai dizer para nós, 2 Pedro capítulo 3, verso 15, você pode abrir comigo, por favor? Deixa eu ver se é isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 3. E tratando sobre essa questão, nós temos aqui como igreja, nós queremos, irmãos, ser relevante para as nossas crianças. Hoje as nossas crianças estão aqui, o Mateus está aqui, ó, aprendendo já a manejar a Bíblia, glória a Deus. Nós queremos fazer, o que está acontecendo aqui na quinta-feira, nós queremos fazer com as nossas crianças também, amém, irmãos? Mas para isso acontecer, nós vamos precisar de mão de obra, pessoas engajadas, assim como aquele servo de Deus entendeu a importância e convocou pessoas para servirem e para ensinar nossas crianças. Então nós precisamos de pessoas engajadas que possam nos ajudar a evangelizar os nossos filhos, a ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Cadê os pais aqui? Vocês querem que seus filhos aprendam as Escrituras, sim ou não? Amém? Meus filhos estudam numa escola cristã, mas a escola cristã, princípios cristãos, não é responsabilidade deles. A igreja está aqui para cooperar. Nós temos os estudos, os cultos infantis, hoje é chamado de culto kids, né? Mas não é responsabilidade principal da igreja, de cada pai. Tem a responsabilidade e a obrigação de alfabetizar o seu filho, de ensinar o seu filho as Escrituras. Então, eu quero que os irmãos nos ajudem, ore, você que deseja, você que entende a importância de ensinar crianças, porque a gente está preparando elas, a gente está trazendo a base para elas. Então, eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e entender, não, eu estou bem, sendo que Deus te capacitou, sendo que Deus te deu habilidade para isso, e nós juntos aqui, com a Sheila, com a Aline e com a nossa equipe aqui do nosso Ministério Infantil, trazer isso para as nossas crianças e elas também
serem ensinadas. Amém, gente? Vamos lá, amém? Glória a Deus. Então, vamos ampliar esse trabalho que está acontecendo aqui. Vamos, se Deus quiser e permitir, Ele quer isso. Nós vamos levar isso para as nossas crianças e vamos alcançar as nossas crianças. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 diz: quem pode ler aí numa voz de... Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Eu errei, irmãos, não é não. Acho que é o capítulo 2, o verso 15. Também não é. É 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos lá. Não confie na sua memória. É isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, e estejam só domingo, só no sábado, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Então, cada cristão, nós devemos estar preparados para responder sobre a nossa fé, sobre os fundamentos da nossa fé. É nossa responsabilidade, é nosso dever estar preparado. E o que está acontecendo hoje é que muitos cristãos não sabem responder, não estão aptos para responder. E por que não estão aptos para responder? Porque não há estudo bíblico, não há fundamento, não se gasta tempo com a Escritura. E tudo aquilo que as pessoas sabem é aquilo que aprendem de um pastor num culto de domingo, mas não tem o hábito, não tem uma vida diária, não tem o hábito de abrir as Escrituras, de estudar as Escrituras. E esse é o nosso objetivo aqui, trazer de novo esse fundamento sobre a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus por ver a igreja aqui lotada hoje, glória a Deus. O próximo objetivo nosso aqui, o primeiro é resgatar, o segundo objetivo é fazer um panorama bíblico. Nós vamos começar uma jornada de Gênesis e Apocalipse, é uma introdução bíblica, na teologia é chamado de bibliologia. Nós vamos estudar sobre a Bíblia, fazer um panorama, nós teremos uma visão geral das Escrituras. Meu desejo é que você termine, ou que ao decorrer dessas quintas-feiras, você possa ter essa visão, conseguir olhar as Escrituras de forma cronológica, entender. Quando o pastor abrir um livro, você sabe de que época é esse livro, de que tempo, de que estação é esse livro. Falar igual o William aqui, eu lembrei do William agora, ele disse que certa feita o pastor Daniel, na terça-feira, chamou ele, lembra, William? Para fazer uma dinâmica. Você sabe que o pastor gosta muito de dinâmicas aqui, né? E aí o pastor fez uma pergunta, você lembra qual foi a pergunta, William? É um personagem fácil, acho que era Zaqueu, não é não? Davi, o filho de... Hã? Você não sabia quem era o filho de Jessé, gente. Oh, Jesus amado. Mas é assim mesmo, às vezes a gente não consegue, a gente lembra, mas é porque é tanto réus na nossa cabeça que é tanto vídeo engraçado que a gente se perde. Mas o objetivo é você ter essa visão geral. Alguém já foi em Campo do Jordão aqui? Quem já foi em Campo do Jordão? Quem deseja ir? Recebe essa profecia sobre a sua vida. Tem o Morro do Elefante lá, e você chega lá em cima, você consegue ter aquela visão geral da cidade, assim. É lindo ou não é? Eu lembro que a gente andou de ônibus lá e o cara falou assim, aqui, porque lá é muita montanha, né? Então aqui nos lugares nobres são montanhas, nas favelas são morros.
Então a gente não visita montanha, a gente mora nos morros. Mas quando você chega ali, você tem aquela visão geral, você consegue enxergar o todo, você consegue contemplar o todo. Esse é o objetivo. Eu não quero que você vai terminar esse estudo uma vez na semana, não é suficiente para a gente não vai conseguir ler toda a Escritura. Lição de casa para você. O que você aprender aqui, você precisa estar exercitando em casa, lendo os textos bíblicos. Se você se dedicar a ler 4 capítulos no dia, você lê a Bíblia toda esse ano. Tem pessoas que até se dedicaram a ler a Bíblia toda. Alguém já leu a Bíblia toda aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão. É um triunfo se você conseguir ler a Bíblia toda. Glória a Deus, Francisco. Mas às vezes a gente lê a Bíblia toda naquele sistema de leitura e a gente não consegue entender. O objetivo aqui é te dar essa noção para você conseguir compreender, entender essa visão geral, entender e conseguir discernir as épocas, o período, a estação de cada livro, de cada personagem das Escrituras. Então nós vamos traçar aqui, esse é o nosso objetivo, e eu peço que o Espírito Santo nos ajude com isso, é criar essa cronologia sobre os acontecimentos bíblicos. E até é importante destacar isso. A Bíblia Sagrada, ela não está em ordem cronológica dos acontecimentos. A Bíblia Sagrada, esse livro que nós temos aqui, ele é composto por temas, por assuntos. Então, ela não está organizada de forma cronológica, e às vezes as pessoas se perdem, as pessoas não conseguem compreender isso. E, por exemplo, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele foi escrito principalmente por Davi. Davi é um dos principais escritores. Só que o livro dos Salmos, ele está entrelaçado com outras histórias, com outras épocas. Por exemplo, se você pegar o Salmo 126, no Salmo 126, vai tratar do período pós-babilônico. Alguém já ouviu falar sobre o cativeiro babilônico aqui? Você vai aprender sobre isso vai ficar gravado na sua cabeça, você vai conseguir discernir. Eu oro por isso, você vai ter essa capacidade em nome de Jesus, amém, irmãos? Por exemplo, o Salmo 126, ele vai tratar sobre esse período pós-cativeiro. Então você vai conseguir entender quem estava vivendo nesse período, quem são os personagens. O Salmo 137, ele vai tratar sobre o período do cativeiro. O Salmo 90 foi escrito por quem? Moisés. O Salmo 116, o versículo mais citado hoje do Salmo 116 é o verso 12. O que darei ao Senhor por todos os teus benefícios. Sabe quem escreveu o Salmo 116? Ezequiel. O rei Ezequias. O rei Ezequias que escreveu o Salmo 116. Por exemplo, os profetas. Quando você vai no Antigo Testamento, tem o livro dos profetas. Você vai ver que são 12, se eu não me engano, são 12 profetas ou 18 profetas. A gente vai tratar aqui sobre eles. Você ter a capacidade de, quando ouvir a história de Elias, saber que período foi. Elias está profetizando para quem? Olhar o profeta Joel, o profeta Daniel, entender a época que ele profetizou. Alguns profetas são contemporâneos, alguns profetas viveram na mesma época. Quem está entendendo, irmãos? E são essas coisas, talvez para muitas pessoas, não, isso não tem nada a ver com a minha salvação. O importante é que eu reconhecer Jesus como meu Salvador e isso aí não vai importar nada, se eu sou salvo ou não sou. Claro que tem a ver sim, porque diz respeito à nossa fé, diz respeito à história de Deus. Quem está entendendo? Então, esse é o objetivo e eu creio que nós vamos conseguir alcançar nosso objetivo, amém? Para isso, eu já quero convidar você. Eu sei que o começo é sempre assim, a gente é empolgado, a gente começa, mas ao longo da jornada a gente vai deixando passar, vai deixando as coisas, e aí termina sempre 2 ou 3 aqui, 3 gatinhos pingados, termina aqui, né? Eu quero dizer para vocês, eu não vou ser só o único professor aqui, nós vamos ter Rodrigo Silva, arqueólogo, nós vamos ter Luiz Saião, que é hebraísta, nós vamos ter Hernandes Dias Lopes, quem diria, né, irmãos? Mas nós vamos ter outras pessoas nos ajudando aqui, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Vamos lá, então vamos começar. O que é a Bíblia, irmãos? Pergunta que eu faço para você, o que é a Bíblia?
Alguém pode dizer o que é a Bíblia? Palavra de Deus. Uma definição de Bíblia, do que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A Bíblia é a revelação do propósito eterno de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se permitiu revelar. Deus é transcendente, então Deus se permitiu, então Ele se revela. E a forma especial e principal de Deus se revelar é através das Escrituras. Existem outras maneiras de Deus se revelar. Por exemplo, Salmos 19 vai dizer que a natureza, a criação revela a glória de Deus. Alguém já teve essa experiência de você estar em um lugar maravilhoso, na praia, nas montanhas, nos Alpes suíços, ou em uma região que tem natureza e você percebe ali a presença de Deus, a glória de Deus. Alguém já teve essa experiência? Olhar para o céu, você exerce a disciplina da contemplação, olhar para uma árvore, olhar para uma flor, olhar para um passarinho cantando, uma paisagem na estrada. Quem gosta de viajar, gente? Meu Deus, coisa boa é viajar e você está naquela estrada assim. Isso é maravilhoso, é a revelação, Deus se revela ali. E o Salmo 19 vai dizer isso. Existe uma outra forma de Deus se revelar, mas é muito isolado, que é a revelação específica de Deus. Deus se revela de uma forma específica, e isso acontece em poucos momentos da história, como aconteceu com Melquisedeque, uma revelação específica de Deus para ele. Mas a forma principal e especial de Deus se revelar é através da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Vamos ler o que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Prometo que eu tenho muita coisa para falar, mas podem ficar tranquilo que a gente vai na calma. Esses primeiros encontros será uma introdução para preparar nosso coração. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, verso 20. 2 Pedro, estou errando, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Olha o que Pedro está afirmando. Pedro está dizendo que nenhuma profecia é coisa da cabeça dessas pessoas. Pedro está dizendo que a Escritura não vem de uma interpretação pessoal. E ele diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então a Escritura não provém de uma interpretação particular. Não, ela é palavra de Deus. O Espírito Santo conduziu os autores da Escritura. Ele revelou a essas pessoas. Deus usando eles para escrever a Escritura. Vamos para outro texto bíblico, vamos ver o que Paulo fala também sobre isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Estão acompanhando, gente? Olha o que Paulo diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, então de uma forma bem básica, a Bíblia é a revelação do propósito de Deus. A Bíblia é o livro dos livros. Uma outra curiosidade sobre a Escritura é que a história, Deus ele está contando a história, Deus está se revelando, Ele está revelando o seu propósito. E através de Gênesis e Apocalipse,
Toda a história, todos os livros, eles não estão aleatórios. Isso que deixa a gente fascinado, irmãos. Quando você estuda, isso é melhor do que Netflix, que você maratonar uma série. Quando você entende a conexão dos livros, quando você consegue compreender de Gênesis a Apocalipse, nenhuma história é uma história aleatória. Nenhuma história está solta ali, tem um propósito. Então, e aí a gente chega no Novo Testamento e a gente vai ver a história sendo narrada, preparando o caminho para a vinda de Jesus, e a gente vai compreendendo de Gênesis a Apocalipse a história de Deus, a revelação de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você anotasse algo aí que vai ser fundamental para a nossa compreensão aqui sobre esse panorama. Nós vamos criar aqui uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Se você puder fazer aí só para você entender mais ou menos. Já falei sobre isso, mas vale a pena. Se estamos falando que a Bíblia é a revelação do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus, então esse propósito é pleno, e aí existe a história, como a história é desenvolvida. Então como se fosse uma narrativa e existe um enredo. Então, são 4 capítulos essenciais que vai narrar a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. O primeiro capítulo é a criação. A criação. Então a Bíblia vai começar sobre a criação. Esse é o primeiro capítulo. Ok? Depois nós vamos ter um fato importante nas Escrituras, que é o que acontece em Gênesis. Ixi, minha letra vocês sabem, né, gente? É letra de médico. Vou colocar aqui, queda. Esse é um fator importante. Queda. Segundo capítulo. Terceiro capítulo importante é a redenção. Redenção. E por último, o quarto capítulo é... Alguém lembra? Consumação. Esses são os capítulos da história. A Bíblia vai narrar isso. Criação, queda, redenção e consumação. De eternidade a eternidade. Então, de eternidade a eternidade, Deus estabeleceu um plano na eternidade, e então o propósito de Deus é revelado na Escritura, e começa com esse primeiro capítulo, que é a criação, depois vem a queda, a redenção e a consumação. Toda a história bíblica, ela vai caminhar por esses capítulos. Salmo 90, verso 2, Moisés vai dizer o seguinte, que antes de nascerem os montes, o Senhor criou a terra e o mundo, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então nós podemos colocar aqui no início a eternidade passada. Então vou colocar o E aqui de eternidade e o P de eternidade passada. E aqui, eternidade futura. Então, se nós olharmos o texto bíblico do Salmo 90, você vai perceber que a Bíblia vai falar de eternidade a eternidade, Deus sempre será Deus. Então, a eternidade passada, eternidade futura. Deus estabeleceu um plano aqui na eternidade passada, então Ele executou o plano. Primeiro capítulo, criação. Depois vem um capítulo importante, que é a queda. E depois vem a redenção. E por último, a consumação. Então essa é a linha do tempo básica da Escritura. De Gênesis a Apocalipse. O livro de Gênesis, que é o livro das origens. A palavra Gênesis significa origens. Começa o início de tudo. E o livro de Apocalipse vai falar sobre a consumação. E consumação, a gente já falou isso aqui também, fica bem claro, consumação não significa fim. Acabou. Sabe com a história de um filme? Você assiste um filme, chega ali no final, fim, acabou. Consumação não tem a ver com fim, no sentido de terminou. Consumação tem a ver com objetivo alcançado, com meta alcançada. Por exemplo, o fim de um noivado é o quê? O casamento.
Quem já noivou aqui? Aí tem duas opções, ou termina o noivado e desiste, né? Que até esse ponto, até esse ponto você ainda pode escolher, né? Mas o fim do noivado é o quê? Casamento. Então o fim nas Escrituras, Apocalipse, não diz respeito a acabou, tudo já era, fim da história, apaga a luz, o último apaga a luz, e vamos tocar a vida. Não. Fim nas Escrituras tem a ver com o objetivo alcançado. Aleluia. E aí entra aquilo que nós chamamos aqui de eternidade futura. Então, eternidade passada. Alguém já ouviu falar sobre a palavra kairos? Quem sabe o que é kairos? Tempo de Deus. Deus está acima do tempo, gente. Eu e você tivemos um início. O dia que você nasceu. Deus não, Deus é eterno. Jesus é eterno. João capítulo 1, vamos ler? João capítulo 1, verso 2 e 3. Pode ser o verso 1 para mim? Aleluia. No princípio era aquele que é a palavra, ou em outras traduções, no princípio era o verbo. E ele estava com Deus. E ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade. Então Jesus, seja o Deus Pai, seja o Filho ou seja o Espírito, que é a Trindade, um Deus comunitário, eles são eternos. Amém? Deus existe antes do tempo. Na realidade é até difícil dizer se Deus existe, Deus é. Então, eternidade passada. Então, tudo que passou a existir, existe por intermédio dele. Ele está acima. Por isso que é tão precioso isso, que toda teoria que fala sobre o início, a origem do mundo, ela cai por terra, porque o mundo, todos eles reconhecem que teve uma origem. E para ter uma origem, precisa ter alguém além dessa origem. Uma mente inteligente. Então Deus está acima do tempo, Deus está acima do espaço e Deus está acima da matéria, amém? Todas as coisas. Essa linha aqui precisa ficar gravada na sua mente, porque toda a história vai falar sobre esses capítulos aqui. E que capítulo você acha que nós estamos da história? Vocês acham que a gente está aqui, onde a gente está? Eu acho que a gente está quase chegando por aqui, viu? Falta pouquinho para a gente chegar nesse período aqui. Então, se você quer anotar aí, para deixar firmado, que é a Bíblia, facilitar suas anotações. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Segundo, através da Bíblia, Deus revela os seus planos. Terceiro, quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Jeremias capítulo 1, verso 12 vai falar sobre isso. Agora, quem interpreta a Bíblia? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos traz a clareza, a interpretação da Escritura. Quarto ponto, eu creio que o Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Amém? Referência bíblica para você anotar, 1 Coríntios 2, verso 9 e verso 16. Glória a Deus. E por último, qual é o tema central da Escritura? Quem é o personagem principal da Escritura? Cristo.
Jesus é o tema central da Escritura. Nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse apontando para Jesus. Glória a Deus. Ele é o tema principal da Escritura. João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras porque elas testificam ao meu respeito. E Lucas 24:27, caminhando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que ele disse para eles naquela conversa, ele mostrou o que a Escritura dizia desde Moisés até os profetas, tudo que apontava para ele. E como é que João começa o Apocalipse? Primeiro versículo do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então, o tema central da Escritura é Jesus, e é o que nós vamos ver aqui. Amém? Agora a gente vai para um segundo ponto, que talvez possa ser que seja um pouco chato, mas é importante falar, né? A gente já falou sobre o que é a Bíblia, mas a gente vai tratar de coisas básicas. Por exemplo, o que significa a palavra Bíblia? De onde vem a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela era um nome de uma antiga cidade que exportava o papel papiro, os papiros. E então o nome da cidade passou a significar livro. Então a palavra Bíblia, ela significa biblioteca, um conjunto de livros. Então a Bíblia no nome Bíblia significa um conjunto de livros. Qual foi o material usado para registrar as primeiras palavras de Deus, as primeiras escrituras? Qual foi o primeiro material usado? Alguém sabe? As tábuas de pedra. Quem lembra de Êxodo capítulo, referência bíblica para você aí anotar, Êxodo 32. O primeiro material que Deus se utilizou para registrar a escritura foi as pedras. O próprio Deus escreveu em pedras os 10 mandamentos ali nas tábuas. Só que, olha que interessante, irmãos. Quem foi o primeiro autor da Bíblia é Moisés. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa divisão da Bíblia, se der tempo hoje aqui. Mas Moisés, ele surge por volta do ano 1500 a.C. Então a escrita, ela só tem o seu início no período de Moisés. Só que a história não começa com Moisés. A história começa com Adão. Então, qual era a forma de Deus comunicar a palavra? Como que Deus se comunicava? Através da tradição oral ou da oralidade. Era no falar. Então, de Adão até os dias de Moisés, Deus se comunicava de forma, através da oralidade. Uma geração contando a outra geração sobre as revelações de Deus. Então, a primeira forma que Deus se utilizou foi através da oralidade. E eu vou até falar para vocês que interessante entender isso. Às vezes as pessoas não compreendem por que existe genealogia dentro da Bíblia. Alguém já parou em alguma genealogia dentro da Bíblia? Gênesis capítulo 5, por exemplo, vai falar da genealogia de Adão. Adão gerou, depois da história de Caim e Abel, gerou 7 Enos. E a gente fica, a gente acha cansativo essa genealogia. Mas as genealogias são tão importantes, porque elas vão dar base para essa oralidade. Por exemplo, só para os irmãos entenderem. Através das genealogias é possível a gente fazer uma conexão entre Adão, o seu filho Sete, Enos, e até os dias de Noé e até os dias de Moisés. É claro que Deus revelou para Moisés a Escritura, sim, mas o que Moisés também escreveu, ele recebeu dos seus antepassados.
Então, através das genealogias, é possível a gente criar essa conexão entre Adão, o seu filho Sete, que depois de Caim e Abel foi a geração, o seu neto Enos, e o Enos, o neto de Adão, ele viveu até os dias de Noé, ou seja, fazendo uma conexão aqui. Quem lembra de Matusalém? Quem é Matusalém? O meu cachorro que morreu. Matusalém foi o homem que viveu mais anos na história. Ele viveu 960, foi o homem que viveu mais. Adão morreu, eu coloquei o nome de Matusalém que eu queria que ele vivesse bastante. Ele morreu cedinho, gente, tadinho do bichinho. Não fala isso não, senão vai gerar. Vou ter que me consultar com um psicólogo aqui. Mas, se você fizer uma conexão interessante, eu queria que você pesquisasse isso, gente. Pesquisa aí no YouTube, anota isso aí para você fazer depois em casa, porque a gente está pesquisando um monte de coisa besta e tem muita coisa boa aí para ser pesquisado. Você vai pesquisar assim, curso bíblico online no YouTube, e vai aparecer assim, cronologia bíblica completa. Esse é um professor chamado Felipe Moraes. É simples, esse cara é muito simples, mas ele é muito profundo. Ele criou um gráfico, e através desse gráfico, ele explica ali, você pode até comprar o gráfico, se você quiser ter, somente quem gosta de tecnologia. Ele criou ali um método, você consegue saber exatamente, a partir do nascimento de Adão, a contagem dos anos de Adão, quando Adão gerou o seu filho, Sete, com 120 anos, porque Adão morreu com 930 anos. Então ele consegue fazer essa conexão das gerações. Então, através desse gráfico, você consegue perceber que Adão, o neto de Adão, ele teve contato direto com Noé, praticamente. Ou seja, Noé teve uma convivência com o neto de Adão. Ou seja, a história da criação. Quem foi que contou essa história? Quem foi que revelou a história da criação? O que aconteceu da queda de Gênesis 3? Quem foi? Adão. Foi Adão que foi passando. Foi passando para o seu filho Sete, o seu filho Sete passou para Enos, e Enos foi passando de geração a geração até alcançar Noé. E o Abraão, que é pós-dilúvio, teve contato direto com o Sem, que é o filho de Noé. Você está entendendo? Já deu bololô? Mas resumindo, é oralidade. Hoje tem a fofoca. Mas isso é bíblico. Isso é bíblico, esse era o modelo que a Bíblia se utilizava. Por exemplo, abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha a declaração de Deus aqui. Ensine com persistência o quê? Seus filhos. Converse sobre as Escrituras, quando você estiver sentado em casa, aleluia, quando você estiver andando pelo caminho, não é para falar só de futebol, quando você se deitar, e aí existe aqui uma ordenança, amarre como sinal nos seus braços, e prenda na testa, escreva nos batentes das portas das suas casas, nos portões, ou seja, Deus declarando assim, você precisa. Tem outra tradução que diz encucar, colocar lá dentro, abrir a cabeça e colocar dentro, socar lá dentro a Escritura, os mandamentos do Senhor, as ordenanças, a história.
Irmãos, foi isso que Adão fez. Foi isso que Noé fez. Noé, ele é neto de Enoque. E Enoque é quem, gente? Enoque é o cara que andou com o próprio Deus. Mano do céu. Fala aí, mano do céu. Uau, que poderoso. E o Enoque influenciou Noé. E o Enoque foi influenciado por quem? Pelos descendentes. Ele teve acesso, convivência. Eles tomavam, eu estou dizendo isso, estou parafraseando, mas eles tomavam café da tarde juntos. Eles se relacionavam. Então a história, ela foi sendo passada, a palavra de Deus foi sendo passada de forma oral. E isso é uma tradição até hoje dos judeus. Isso, os judeus levam a sério isso. Essa ordenança de Deus, de ensinar os filhos. Você sabe que os muçulmanos, eles pegam esse princípio e eles são zelosos em relação a isso. Um filho de um muçulmano com 10 anos, 12 anos, ele já sabe todo o Alcorão. Ele já sabe todo o Alcorão. E a gente sabe que os muçulmanos os árabes são descendentes de Ismael, de Abraão. Então tem o mesmo princípio, veio com a mesma bagagem, cultura. Então essa oralidade, essa tradição, olha que legal ali, foi passada de geração a geração. Ou seja, Moisés, ele foi influenciado diretamente. Então, quando ele foi colocar no papel, quando ele foi começar a escrever a escritura, ele já tinha isso no coração, e o Espírito Santo foi direcionando ele para escrever. Então, o primeiro material da escritura foi tábuas. Depois os papiros, que eram folhas lá do rio Nilo, era pegada essas folhas, elas eram preparadas como papel. Daí vem a palavra papel. Nós fomos no Egito lá, você visita o museu de papiros, eles vão mostrar como eram feitas as folhas, pega a planta ali e amassa aquela planta. O terceiro material que foi usado para escrever as escrituras foi os pergaminhos. Pergaminhos eram peles de animal, couro de animal, que era utilizado para escrever a Bíblia. Então a Bíblia hoje, do jeito que está aqui, formada dessa forma, houve um processo que demorou muitos anos, porque as primeiras escrituras eram rolos de pergaminhos. Imagina um rolo de pergaminho sendo levado para a igreja. Já pensou você ir para a igreja com aquele rolo lá, ou ir para a sinagoga? Era assim os primeiros textos sagrados, os pergaminhos. Interessante, alguém já ouviu falar sobre os achados do Mar Morto? Os manuscritos do Mar Morto, alguém já ouviu falar sobre isso? Segunda lição de casa, pesquisa. Aline em Israel, professor Rodrigo Silva, arqueólogo da Adventista, ele vai tratar, tem matérias, existem matérias no Fantástico. O que aconteceu? Em 1947, foi achado por beduínos em cavernas ali do deserto da Judéia, perto do Mar Morto, foi achado um tesouro. É o maior achado arqueológico de todos os tempos. Um beduíno estava procurando uma ovelhinha lá, e aí ele jogou uma madeira. Quando ele joga uma madeira, quebra uma louça. E aí ele entra naquele buraco que ele achou ali. Dentro de vasos ele achou diversos pergaminhos. E aí ele vendeu alguns, e foi descoberto ali o maior tesouro arqueológico de todos os tempos. Sabe o que tinha ali naquela caverna? Pergaminhos com datas de 150 antes de Cristo. E isso foi tão precioso, por quê? Porque agora, na nossa época, as escrituras sempre foi duvidada. O pessoal pegava a Bíblia e dizia assim, não, quem disse que a Bíblia é realmente isso aí? Quem vai me garantir que ninguém foi lá e adulterou ou acrescentou alguma coisa? Quem pode garantir? Então houve essa dúvida, se de fato a Bíblia que temos hoje, na nossa mão aqui, é a mesma Bíblia que foi escrita no início, se são os mesmos. Então, o que aconteceu com esses achados aí do Mar Morto? Eles pegaram e descobriram textos que foram escritos
da época de Jesus, 100 anos antes de Jesus. Todo o livro do profeta Isaías foi achado, praticamente todo o Antigo Testamento. E aí o que foi feito? Foi levado para especialistas, esse material, e foi feita uma análise, foi feita uma pesquisa, uma comparação, e pegaram a escritura de hoje e compararam com aquele livro, e eram exatamente as mesmas coisas, sem alteração nenhuma. Hoje esse material está no museu em Jerusalém, é um dos materiais mais ricos, uma parte está também em Roma. Quando você visita Israel, você vai até esse lugar, é como se Deus tivesse guardado esse negócio, para chegar agora na nossa era, né, na altura do campeonato, e mostrar. Vocês que estão duvidando aí, tem uns negocinhos que estão escondidos ali, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é poderoso, irmãos, isso cai por terra. Só isso já seria motivo suficiente para as pessoas acreditarem na Bíblia Sagrada. Então não há, a Bíblia que nós temos hoje é exatamente a mesma Bíblia que foi escrita. É exatamente os mesmos escritos, a Escritura Sagrada. Então, antigamente eram os pergaminhos, até os dias de Jesus, os pergaminhos. E como esses pergaminhos eram copiados? Eu estou dando essa base para você ver que, para chegar até nós, houve todo um processo. Qualquer pessoa não poderia copiar a Bíblia. Tipo assim, eu vou copiar a Bíblia, não pode copiar a Bíblia, não é assim as coisas. Só os escribas, pessoas especializadas. E é tão rigoroso a escrita da Bíblia, que cada letra era colocado um número. Você sabe que as línguas originais que a Bíblia foi escrita foi o Antigo Testamento hebraico e aramaico, e o Novo Testamento grego. Essas são as línguas originais. O que nós temos aqui nas nossas mãos é uma tradução em português. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão das traduções. Mas a Bíblia no original, os textos originais das Escrituras, o Antigo Testamento é no hebraico. Então no hebraico, e seja o aramaico, é uma língua semelhante, é igual o português e o castelhano. São línguas que são semelhantes, o hebraico e o aramaico. E aí eles colocavam números, se errasse uma letra, tinha que acabar com todo aquele material e ser enterrado. Então você vai pesquisar isso aí, Aline em Israel, Luiz Saião, podcast Inteligência Limitada, assiste lá, é muito bom, você vai crescer, vai ser edificação para você, você vai crescer muito, vai gerar muito conhecimento para você. Deixa de ficar assistindo essas bobagens aí, gente. Tanta bobagem a gente está assistindo, e a gente poderia assistir conteúdo bom, que vai gerar crescimento para a gente fica vendo um monte de baboseira aí, a gente fica preocupado. Tem ninguém aqui que está assistindo o Big Brother não, né? Pelo amor de Deus, cara. Vixe, eu vi um espírito de dúvida aqui, pairando. Você vai crescer muito, você vai perceber, isso vai gerar mais, vai acrescentar a sua fé, vai gerar mais robustez aí, sobre a sua fé. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão das traduções. Então, fica bem claro para você aqui, que a Bíblia, o texto original das Escrituras, a língua original da Escritura não é o português. O que nós temos aqui hoje é uma tradução. A Bíblia original ela foi escrita em quais idiomas? E grego. Antigo Testamento, o Novo Testamento, grego. E você fala português. Você sabia que o idioma ele é vivo, né? As palavras elas se modificam, sim ou não? O português mesmo, ele é vivo. Existem palavras que a gente fala, que falava-se antigamente, que não é utilizado hoje. Então, aí você vai pegar a Escritura, talvez para muitas pessoas isso aqui é besteira, mas tem gente que está aqui que não sabe disso. Aí o pastor está lendo um texto aqui em uma tradução. Por exemplo, essa Bíblia que eu estou usando aqui, é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional.
Você sabe qual é a tradução da sua Bíblia? Alguém pode olhar as primeiras páginas aí? Pode falar aí. Tem as siglas, né? Vai aí, já se identifica aí para você saber. Você precisa saber disso, né? Por que que existe diversas traduções? Poxa, pastor, isso aí só complica. Eu chego na igreja, aí eu estou aqui, o irmão lê um texto, aí ele está lendo, não estou entendendo nada, porque eu peguei uma versão diferente, eu não consigo compreender. Já é difícil compreender, já é difícil. Então eu chego aqui, são várias. Por que que não facilita? Por que que existem essas diferentes traduções? É porque o idioma, ele é vivo. Então, as diferentes traduções, elas acontecem justamente por conta disso, para facilitar a compreensão da Escritura. A Bíblia ela foi traduzida já para mais de 2.400 idiomas diferentes. Eles fizeram um cálculo, eu estava vendo uma pesquisa, parece que apenas 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso todo à Escritura, mas em cada lugar do mundo existe uma porção das Escrituras. Ou seja, o Evangelho, a Escritura já está sendo colocada à disposição de todos os idiomas. Irmãos, existem quantos mil idiomas? Eu só conheço português e mal eu falo, a gente vamos e nós vai. Né? Tem alguém bilíngue aqui? Alguém está falando inglês aqui? Tem a Deise, glória a Deus. Alguém fala castelhano? Tem algum muchacho aqui? Os hermanos, saudações espanholas. O pastor André sempre fala um idioma diferente aí, né? Quem fala castelhano aí? Por que que existe essa diferença dessas traduções? Por exemplo, a primeira tradução, a mais conhecida, é a Almeida Revista e Corrigida, que é a de João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida foi um pastor português que vivia na Holanda. Ele foi quem escreveu, traduziu a Bíblia dos textos originais, hebraico e grego, para o português. Então a primeira tradução foi 1600 e alguma coisa, tradução em português. E depois disso, o idioma ele vai se atualizando, ele vai avançando. As Bíblias antigas, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, eu sei que é técnico, talvez está sendo um pouco chato, mas é importante falar. Alguém tem que falar isso para você. E a gente está aqui para isso. Amém, gente? Talvez você está aqui e nunca ouviu falar disso, você nem sabia que existia isso aí. Então, a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, são as traduções mais antigas de João Ferreira. Mas por conta do movimento do idioma, da língua em movimento, se movimentando, foi necessário fazer uma atualização da linguagem. Então nós temos traduções mais antigas, que são fiéis aos textos bíblicos originais, às palavras, porém o sentido fica difícil de entender. Então por que é necessário uma linguagem mais atual, para facilitar a compreensão. Então nós temos diversas traduções, e essas traduções nós temos que agradecer por elas, porque vai facilitar a nossa compreensão. Amém, gente? Alguém aí falou da NVT, nova versão transformadora, é uma linguagem excelente para você ter e acompanhar os estudos bíblicos. Eu aconselho você ter diversas traduções. Alguém tem a Bíblia Mensagem? A Bíblia Mensagem, ela não é uma Bíblia fiel aos textos originais, mas a Bíblia Mensagem, ela é uma Bíblia que vem parafraseando, ela vem trazendo a mesma essência, o mesmo sentido em uma linguagem que venha facilitar. Alguém aqui falou da NTLH. O que significa? Nova tradução da linguagem de hoje.
Então, alguém já viu falar sobre a Bíblia King James, que é a tradução do rei James? Ele, na realidade, não foi ele que traduziu, mas ele pagou, ele incentivou a tradução, a primeira tradução em inglês, uma Bíblia ótima, ok? Então, para que servem as diferentes traduções da Bíblia? Para quê? Para facilitar a nossa compreensão. Uma vai completar a outra. Por exemplo, vamos ler o Salmo 1, versículo 1 e 2, em uma tradução mais antiga. Salmo 1. A gente já está no processo aqui de terminar. 9h30 a gente encerra. Salmo 1. Eu vou anotar aqui. Coloca aí na Almeida Revista e Corrigida. Olha como está escrito. Bem-aventurado o varão. Tem algum varão aqui, irmão? Eita! Ei, varão! Os meninos novos não sabem nem o que é varão. Você falar para os meninos novos aí, ô varão, falou, varão, é varal, agora, o que é? Quem é o esposo do varão? A varinha? Ou a vasilha? É o crentez, né? Ô varão, ô canela. Quem mais pode falar um crentez aí? Ô pote de azeite, ô ungido, mula de Balaão. Olha a tradução. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora vamos ver um outro exemplo aqui de outra tradução. A Almeida Corrigida e Fiel. Já mudou. Olha como está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você viu como mudou? Há essa necessidade porque o idioma está vivo. Por exemplo, existe hoje um debate na igreja sobre a palavra você. Tem gente que não gosta de cantar canções que chamam Deus de você. Por quê? É porque o nosso Brasil, o Brasil tem a cultura de que a palavra você é uma palavra informal. É uma palavra que se dirige a amigos, a pessoas próximas. E quando você, por exemplo, trata uma autoridade, e você chama um policial, um pastor, ou até o pai. Por exemplo, meu pai, eu não posso chamar meu pai de você. Se eu chamo até hoje, ele fica bravo. Os netos, ele já está ensinando, senhor, você não, senhor. É respeitoso isso, amém, gente? E aí as pessoas têm dificuldade de chamar Deus de você. E tem muitas canções hoje que chamam Deus de você. Então as pessoas têm essa dificuldade. Será que eu estou desrespeitando a Deus? Por quê? Porque Deus é o juiz dos juízes, né, irmãos? Amém ou não amém? Então, sim, existe essa realidade. Gostei da camisa, hein, Lu? Isso aí, hein? Glória a Deus. Aleluia. São Paulo. Tem muito São Paulino, eu estou levando no carro lá, só São Paulino. Aleluia. Então, existe essa questão da palavra. Hoje tem, as pessoas mais antigas, principalmente, têm dificuldade. Quando fala você na canção, a pessoa já tem, poxa, mano, eu estou desrespeitando a Deus, quem sou eu? Há aquele bloqueio. Mas, essa palavra Senhor, para nós tem uma questão do respeito. Mas a Bíblia, no hebraico, não existe essa diferença. A palavra você, ela está presente em todo o hebraico. A palavra tu, é a mesma tradução para você. Então, quando você vai falar para um judeu, não existe essa questão. Existe sim uma questão de falar o nome de Deus, que é o Yahvé, a tradução, alguns chamam Yahvé, Yahweh, Jeová. Não se fala o nome de Deus, não pode usar o nome de Deus em vão.
Toda vez que até o escriba escreveu o nome de Deus, quando ele escrevia o nome de Deus, ele tinha que jogar a tinta e a caneta fora. É verdade. Por conta do zelo pelo nome de Deus. Então, eles usavam a expressão Adonai, que quer dizer Senhor. É uma outra expressão para Deus. O nome de Deus não pode ser falado em qualquer momento. Então, tem toda uma questão a respeito dessa mudança antigamente, como que eram as gírias, sei lá. Quem é da época do Loki, deixa de ser Loki, meu. Meu pai que ainda fala isso, né? Você está pensando que eu sou Loki? Existe essa palavra hoje? Quem já viu o pastor Daniel falando isso? Porque na época dele, era gíria na época, Loki. Ei, eu não sou Loki não, hein, mano? É engraçado isso. Olha como é engraçado e interessante. A gente estava passeando entre a família e alguém me perguntou sobre essa questão da estética da igreja, né? Principalmente os mais tradicionais, antigos. Pastor, porque todas as igrejas hoje estão pintadas de preto? Que palhaçada é essa? Porque, irmãos, nós vivemos em um tempo de mudanças. Quem aqui ainda tem geladeira branca dentro de casa? Profetizo uma geladeira de inox para vocês. Né? Irmãos, depois de 19 anos de casado, eu consegui. A bichinha foi embora, a branquinha. Tava bicha pesada, deu trabalho para tirar ela de casa. Né? Ei, pastor André, deu trabalho. Brastemp, estava lá. Não, Continental, nem existe. Eu fui tentar vender ela. E aí tem um cara que mexe com isso. Aí ele falou, qual marca que é? Continental. Ele falou, vixe, Deus me livre. Não tem mais peça desse negócio não, cara. Isso aí dá trabalho. As coisas vão se... Você não usa as roupas. Gente, a gente é moldado pela cultura, pela moda, indiretamente. As roupas que você está vestindo hoje, sem você perceber, você foi influenciado para vestir essas roupas. E aí você está vestindo hoje um modelo de roupa, se você vir com uma roupa, você vai chamar de brega, entendeu? Os crentes antigamente, irmão, era sapato... Quem já usou sapato pentecostal, aquele do bico fino aqui, entendeu? Profeta de sobe um monte, aleluia. Vamos lá. As cores, elas mudaram. Hoje a gente vive a era digital. Existe muito modismo? Sim, existe. Existe muito modismo hoje? Existe. Aí todo mundo pinta as paredes de preto, porque agora é moda pintar as paredes de preto. As church, esse tipo de... Porque o tempo está em constante mudança e hoje as coisas mudaram, as cores mudaram. A sua cozinha hoje é outra cor, a moda agora é o quê? Preto, né? Nem azulejo mais, aqueles mármores que você gastava, um absurdo. Você olha, a gente fala, nossa, ainda tem esse mármore aí? Coisa do tempo do... então as coisas vão se alterando, as roupas também, e a estética também. É uma forma de se comunicar, a comunicação. Da mesma forma a linguagem. Então, você que chama Deus de você, está tudo bem se você fazer isso de coração. Amém, gente? Está tudo bem. E se você tem alguma dificuldade em chamar Deus de você, está tudo bem também, gente. Fique em paz. Você não vai para o inferno por causa disso. Tá bom? Fica tranquilo, porque a linguagem, ela vai sendo alterada hoje. E você, daqui 10, 15 anos, essas outras palavras não vão estar mais no vocabulário. Por exemplo, na descoberta do Brasil, quem já assistiu aqueles filmes antigos, Voz Me Ser. Quem lembra do Voz Me Ser aqui? Né? Aí ficou você, aí você, agora é C, aí depois vai ser só E. PC. Vamos ver uma outra tradução aqui. Sim. São preciosos, os louvores são lindos.
Irmãos, é poderoso mesmo, os louvores da harpa. Mas esses dias tem até um negócio do solte o cabo da nau. Né? Quem já viu? O pastor usou o exemplo do hino solte o cabo da nau. E ele não sabia o que é a nau. Alguém sabe o que é solte o cabo da nau aí? Sabe? É o negócio do barco lá, irmãos. Solte o cabo da nau. E o pastor falou assim, faça como o da nau. Solte o cabo da nau. E ele pregou falando sobre isso. Entende? Aí você vai, por exemplo, tem um hino que é lindo da harpa cristã. Feliz é o da nau, que soltou o cabo e você aí preso nas coisas do mundo. O cara foi muito poderoso na palavra, foi tremendo. Aplicação, ó, em cima, ó, falou e o hino já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo, os sinais da sua vida. Tem louvor que a gente canta terça-feira aqui do pastor Daniel, que é difícil até você pronunciar. A galera da terça-feira aqui que está cantando os louvores, por conta da linguagem. Vamos ver aí uma outra tradução. Outra tradução aqui, ó, a NVI. Olha essa tradução. Como é feliz o bem-aventurado, já foi substituído, como é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, se você tem dificuldade de pegar uma tradução, pegue a outra e você vai unir as duas traduções e vai completar e vai edificar você. Por exemplo, mais uma, a nova tradução da linguagem de hoje. Está aí, Rodrigo? Lê aí o Salmo 1, verso 1 e 2. Você viu que diferente a linguagem? Ou seja, está parafraseando, está facilitando a compreensão dos textos bíblicos. Vamos lá, NVT. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda, eu ia brincar aqui, mas deixa quieto, dos corintianos. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. A mensagem, a Bíblia é a mensagem. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você que fica aí nos bares da vida. Você não anda à espreita do beco sem saída. Você não frequenta a escola dos debochados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. E você é como a árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Glória a Deus. A versão King James. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, tem a sua plena satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por exemplo, se você pegar o livro de 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai encerrar agora, tá bom? Parar por aqui. Antigamente, a palavra amor era traduzido por caridade. Alguém já pegou uma tradução da Bíblia que chama, ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse caridade. Alguém lembra dessa tradução? Alguém tem uma Bíblia assim? Por quê? A palavra caridade, ela era entendida na época da tradução como algo voltado ao amor, então foi traduzido como caridade. Então, houve a necessidade de atualizar e foi mudado para a palavra amor, que dá um sentido pleno para o texto, dá um sentido correto para o texto. Então, existe essa
questão dos idiomas. Vamos parar por aqui, gente? Amém? Para não ficar cansativo. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Espero que possa ter gerado em você ou despertado o seu coração para você aprender mais sobre as Escrituras. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.